Amém. Esse domingo chuvoso, agora acabamos de ser alcançado pela chuva. Vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos. Naquele hino conta chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Confiando nas promessas de Deus, estamos aqui exaltando o seu nome e glorificando por tudo que Ele faz. Amém. Meu ser, Jesus.
coração. Jesus, sou o teu nome, é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos por este domingo, Senhor, onde a tua casa está reunida, a tua igreja está reunida, Senhor, na tua presença, querendo, buscando ouvir a tua voz, ouvir da tua palavra, Senhor, aprender contigo e ter comunhão com o Senhor. Nós, na nossa limitação, Senhor, às vezes nós queremos encaixar a tua grandeza na nossa insignificância, Senhor. Mas nos ajude a entender, nos ajude a compreender que o Senhor é soberano, o Senhor faz o que quer. A palavra que sai da tua boca, Senhor, é ordem. A palavra que sai da sua boca se cumpre, Senhor. É nesse Deus poderoso que nós cremos. Te adoramos, Senhor, por isso, pela tua grandeza, por aquilo que o Senhor é. Santo, 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 todo poderoso. É por isso que estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Absoluto
Essa semana eu estava ouvindo uma série de sermões sobre Gênesis. E a pregação ela estava baseada no porquê que Gênesis foi escrito. Porque na modernidade hoje nós temos uma ferramenta essencial para a evolução do conhecimento humano, que é a ciência. E a ciência quer se alçar num nível tão grande que os homens tornam a ciência o seu próprio Deus. Uma idolatria à ciência. Aquela busca incessante do homem em ter um ídolo, em adorar alguma coisa que não seja Deus. E Gênesis é um livro que nós que somos tradicionais de uma igreja reformada, de teologia reformada, clássica, nós entendemos que Gênesis não é uma grande alegoria, que não é uma grande... Não, veja bem, você tem que entender que aqui, na verdade, se encaixa com a evolução. E às vezes nós queremos encaixotar a grandiosidade e a complexidade de Deus num espaço muito pequeno. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho capacidade para ler Gênesis e saber se o dia, Yom, do hebraico, que está escrito em Gênesis, e no primeiro dia, no primeiro Yom, o dia se refere a um período de 24 horas, se refere a um período de 12 horas, que era muito comum essa divisão na língua hebraica. Se Yom quer dizer um período muito grande para que as coisas aconteçam. Mas o que eu quero dizer é que Deus não está preso à nossa finitude, Ele não está preso ao nosso tempo. Se Deus fez o mundo apenas com a palavra da sua boca, boca é um antropomorfismo, então Deus não tem boca, é uma figura de linguagem para se dizer que Deus fala e o que sai da boca do Senhor se cumpre. Esse é o Deus que cremos. Se Deus fez a criação todo o universo em 7 dias de 24 horas cada, glória a Deus, Ele é poderoso para isso. Se Deus fez num tempo menor, glória a Deus, Ele é poderoso para isso. Se Ele fez em milhões e milhões de anos, glória a Deus, porque Ele é capaz de fazer isso. Gênesis estava sendo escrito por Moisés, a igreja reformada crê que Moisés escreveu, com exceção do relato da sua morte, o Pentateuco, incluído Gênesis. Ele estava escrevendo para um povo que estava prestes a tomar Canaã, a atravessar o Rio Jordão e fazer a conquista da terra. Então Moisés escreveu para um povo que tinha passado 400 anos no Egito, aprendendo que o sol é um Deus, a lua é outro Deus, os animais são deuses diversos, cada Deus tem o seu poder, tem a sua função no mundo. Uma prática comum da época
da adoração a muitos deuses. E Moisés quis ensinar para o povo, quis mostrar para o povo, Deus é apenas um. Sabe esses deuses que talvez muitos de vocês já adoraram? O sol, a lua, as estrelas, os animais. Eu estou mostrando aqui o Deus que é o Criador do sol, da lua, das estrelas, é aquele que fala luz. E a luz se fez. É aquele que distingue luz de trevas, é aquele que nomeia o dia e a noite. Esse é o Deus poderoso que Moisés apresentou àquele povo, registrou. E é esse Deus que nós, nos dias de hoje, temos que apresentar. Não é um Deus limitado, não é um Deus simples de se entender, não é um Deus que você coloca numa mesa e estuda-o a fim de compreender. Deus se revelou e pela sua revelação Ele se mostrou grandioso, poderoso e nós o adoramos por isso. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é tão complexo que no relato de Gênesis está escrito: façamos o homem, façamos Adão. Nesse momento, Moisés está falando que Deus é tão complexo que em um só Deus, existem três pessoas. Críticos podem dizer que nós somos politeístas por crermos em três deuses, mas isso é uma inverdade. Nós cremos em um Deus que é tão grande, que é tão complexo, que Ele se apresenta como Pai, sendo o justo juiz, Ele se apresenta como Filho, sendo o nosso Redentor, Ele é aquele que fez toda a obra da nossa redenção. Ele se apresenta como Espírito Santo Consolador, aquele que nos capacita a entender a palavra de Deus, a sua revelação. Nós cremos em um só Deus, um Deus muito grande, muito poderoso, muito digno de louvor. Se nós temos fôlego e vontade de adorar alguma coisa, que essa adoração seja a Deus, que não é coisa, Ele é uma pessoa, Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em puro e santo amor criou, dirige e sustenta todas as coisas. Amém? Eu não entendo esses mas se a cruz
eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta-me a graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos e me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me Cristo outra vez, faze-me Cristo outra vez, faze-me Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Tudo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida
Querido Deus e amado Pai, estamos agora nos preparando para ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. E queremos pedir que o Seu Espírito seja derramado para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer hoje neste culto. Pedimos a Tua orientação e peço a Deus que o Senhor nos dê coragem e nos dê capacidade para levar a Tua palavra, Senhor, a toda criatura. Que o Senhor possa nos abençoar e que essa igreja, Senhor, que nós possamos usar os nossos dons e talentos para alcançar mais e mais pessoas, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite a todos. Hoje, dia chuvoso, mas um dia de alegria por estarmos reunidos juntos na casa do Senhor nosso Deus, em adoração ao Senhor, né? E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Antes, porém, vamos orar. Vamos orar pela nossa irmã Margarida. Ela está internada, né, na UTI. Ela teve pneumonia, né, e decorrente da pneumonia, problemas cardíacos. E foi até um milagre o fato dela ter conseguido um leito na UTI, porque enquanto ela estava na UPA, a coisa estava complicada, eles estavam liberando ela para ir para casa. Não, isso daí trata em casa, né? E foi para casa realmente, mas evidentemente a situação acaba se agravando e voltou para a UPA até que, pela insistência da irmã Rosângela, conseguiram uma vaga para ela numa UTI, lá em Campo Largo. Então vamos interceder pela vida dela, né? Ela está estável, né? Medicada, monitorada, e nós cremos na graça de Deus sobre aquela vida. Vamos orar. Senhor, neste momento queremos colocar a vida da nossa irmã Margarida, diante da Tua presença, mais uma vez, pedindo que o Senhor esteja agindo, que o Teu Espírito esteja operando. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, por isso peço que o Senhor esteja visitando aquela UTI, operando naquela vida, ó Deus, restaurando a irmã. Peço a Deus pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos equipamentos, ó Deus. Sabemos que tudo isso também o Senhor usa, mas acima de tudo isso está a Tua graça e o Teu poder. Coloco a vida da família dela nas Tuas mãos e pedimos, ó Deus, que brevemente estejamos nos alegrando com notícias da recuperação, do retorno da irmã à sua casa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo. Ou melhor, 2 Timóteo, no capítulo 3. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Existem algumas possibilidades para se ler o Apocalipse, né, e ler-se, ou tentar entender a escatologia, isto é, o que se refere ao final dos tempos. E na década de 70 surgiu algo chamado Evangelho Social. Não sei se os irmãos já ouviram falar disso, né? O Evangelho Social, ele acreditava o seguinte, que na medida em que a palavra fosse pregada e anunciada e a sociedade começasse a absorver esses princípios, independentemente da conversão das pessoas, mas se as ideias do Evangelho fossem divulgadas, o mundo iria melhorando por causa desse Evangelho social, né? Que seria uma forma de conduta da sociedade mais aproximada ao Evangelho.
Hoje nós sabemos que isso não deu certo, né? E quando a gente pensa em escatologia, existe aquela visão amilenista, né? A visão pré-milenista e a visão pós-milenista. E essa visão pós-milenista, ela acredita também que o mundo vai melhorando cada vez mais até que chega num patamar onde toda a sociedade acaba vivenciando os princípios do reino, pela divulgação também do Evangelho, né? Que também parece que não se coaduna com a verdade. Nós não somos pós-milenistas, né? Nós acreditamos que Cristo já reina. Agora, o que diz a palavra de Deus, né? E nesse texto que nós vamos ler agora, nós praticamente nós vamos ver como Paulo, orientando Timóteo, seu filho na fé, aquele jovem pastor, Paulo faz um raio-x da sociedade daquela época, da sociedade de então. Vamos ler, talvez nós vamos perceber que nós estamos vivendo isso hoje em dia. Diz assim, Paulo, né? No capítulo 3, 2 Timóteo. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente neste momento, toque, Senhor, nos nossos corações e possamos ouvir a Tua voz e compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. É vã a esperança de olharmos para este mundo sem Deus e vermos neste mundo valores do reino de Deus. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha só a lista de coisas que ele coloca aqui, parece que nós estamos vendo a sociedade de hoje, né? Ele diz assim que nos últimos dias, quais seriam os últimos dias? Os irmãos sabem quando que se inaugurou os últimos dias? Porque a Bíblia fala sempre, né, dos últimos tempos, dos últimos dias. Quando que, na verdade, a que se refere os últimos dias, né? Os últimos dias... Exatamente. Os últimos dias foram inaugurados na ascensão de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia considera este tempo os últimos dias, né? E essa característica da sociedade, né, que aparece aqui, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, né? É algo que é algo inerente ao homem sem Deus. O homem sem Deus é alguém que se afasta dos princípios que nós encontramos no padrão moral de toda a sociedade, no padrão ético que é Deus. Então, o homem sem Deus e distanciado de Deus, ele vai fazer tudo aquilo que não se coaduna com o caráter e com a santidade de Deus. Por isso que Paulo diz para Timóteo, olha, nos últimos dias é esse tipo de gente com a qual você vai se encontrar. Jesus, ele falou, né, sobre a sua volta, lá no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será. E nos dias de Noé, Deus manda o dilúvio sobre a terra, porque a imaginação dos pensamentos do coração do homem eram continuamente más. É o que diz lá no livro de Gênesis, né?
O homem tinha uma inclinação para o mal. E essa inclinação nós encontramos ainda nos dias de hoje. Quando nós ouvimos o que se passa nos nossos dias, na nossa sociedade, nós podemos encontrar isso. O egoísmo, que seria a ideia do homem pensar apenas em si, pensar apenas nas suas vantagens pessoais, né? O egoísmo, a presunção. O Israel falou agora há pouco, né? Da ciência, que se considera superior à revelação e superior a tudo, né? E muitas vezes olha de cima para baixo para qualquer tipo de pensamento que leve o homem à possibilidade da existência de um Deus. Isso é presunção. Né? Nós vivemos hoje um discurso da presunção da ciência e da presunção do homem, um discurso antropocêntrico, né? Desobedientes aos pais. Vivemos uma sociedade hoje que aqueles valores que colocam os pais numa posição de dignidade e de respeito que deve haver por parte dos filhos, está sendo destruído na própria educação, nas escolas. E muitas vezes os pais são considerados como antiquados, pensamentos retrógrados, né? Pessoas que não devem ser ouvidas ou respeitadas, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Há uma batalha hoje em dia que nós estamos travando também para manter os valores da família, né? Porque a família tem sido totalmente atacada nesse período, como foi atacada na época de Noé, como foi atacada na época de Sodoma e Gomorra. A família hoje em dia tem sido atacada, e quando se fala de uma família tradicional, conforme a Bíblia nos orienta, que é pai, filho, ou melhor, pai, mãe, filhos, né? Numa estrutura bíblica, muitas vezes somos até zombados, né? Porque hoje se fala de múltiplas formas de família se posicionando contrário àquilo que Deus mesmo estabeleceu. Então, todas as coisas que estão aqui mostram um padrão de comportamento dentro da nossa sociedade, e esse padrão de comportamento se opõe radicalmente à visão do cristianismo, à visão da Bíblia, à visão da igreja, à visão da palavra de Deus. E quando Paulo então fala para Timóteo, aquele jovem pastor, sobre essas coisas, ele também dá orientação a respeito de como se comportar diante de uma sociedade que está deformada dessa forma, né? Dessa maneira. E Paulo dá alguns conselhos, e nós vamos ver. Paulo ainda ele continua dizendo algo aqui importante no versículo 6, vamos ler ali. Ele diz assim: são esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então Paulo diz, olha, esse tipo de situação é semelhante àqueles indivíduos que se introduzem na casa de mulheres, e Paulo usa um termo diferente aqui, ele não fala mulheres, ele fala mulherinhas, sobrecarregadas de pecado, que sempre aprendem e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E ele usa como exemplo Janes e Jambres. Janes e Jambres são aqueles magos que se opuseram a Moisés, né? Os irmãos se lembram lá no capítulo 7 de Êxodo, diz que Deus falou assim para Moisés, olha, quando pedirem de você um sinal, faça o seguinte, é aquele caso da vara que se transforma numa serpente, né?
E quando Moisés e Arão fizeram aquele milagre, o faraó chamou os seus magos e eles reproduziram os mesmos milagres de Moisés. Só que a serpente de Moisés e de Arão engoliu as serpentes dos magos, mas eles faziam as mesmas coisas. E o que o Paulo está dizendo aqui, que vai chegar um ponto que mesmo com toda essa circunstância de uma sociedade pervertida, ainda haverá dúvida, porque uma falsa piedade estará sobre essa sociedade e eles vão reproduzir em outro parâmetro o mesmo comportamento que se espera da igreja, só que com toda a distorção possível. Deixa eu explicar isso. Hoje os movimentos que causam esse tipo de deformidade na sociedade, eles o fazem em nome do amor, eles o fazem em nome da justiça, eles usam até o nome de Jesus. É como Janes e Jambres resistindo a Moisés e reproduzindo os mesmos sinais. Só que os sinais que eles reproduziam eram sinais oriundos das trevas, enquanto que Moisés e Arão falavam em nome de Deus. Então é muito complicado viver numa sociedade que distorce os valores e tenta incutir no coração do povo que é a mesma coisa. E a sociedade se torna como essas mulherinhas, como Paulo diz, sobrecarregadas de pecado, que sempre aprendem, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como viver numa sociedade assim? Vamos ver o que Paulo orienta a Timóteo, seu filho, na fé. Ele diz assim no versículo 10, mas você, eu gosto disso, né? Mas você, ele está falando a Timóteo, o seu filho na fé, sabendo que Timóteo era um crente, alguém que tinha aceitado o Senhor, tinha ouvido a mensagem, tinha sido transformado pelo poder de Deus. Paulo diz assim, porém, né? Porém você tem que ser diferente. E esse você eu gostaria que nós o recebêssemos pessoalmente, né? Apesar de uma sociedade tão distorcida, Paulo está dizendo também para você e para mim, mas você tem que ter uma atitude, um comportamento diferente. O que Paulo diz? Paulo diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Mas você, o que Paulo quer dizer aqui para Timóteo? Que nós, assim como Timóteo, devemos observar os homens de Deus que estão lá na Bíblia. No caso, Paulo está dizendo, Timóteo, olha o que está acontecendo comigo. Olha o que está acontecendo comigo. Você tem seguido de perto o meu ensino. Se firme no meu ensino, na minha conduta, no meu propósito, na minha fé. Será que é fácil seguir o exemplo de Paulo? Paulo está dizendo, olha para mim e siga meu exemplo. Se nós lermos o final desse capítulo 3 e o começo do capítulo 4, nós vamos descobrir que Paulo diz que ele está sendo derramado como libação e que o final da sua carreira está próximo e que o final da vida dele seria numa masmorra, onde ele estava passando frio e necessidade. E Paulo está dizendo, olha, numa sociedade assim, não espere grandes coisas, mas fica firme e olhe para mim e siga o meu exemplo.
mesmo que seguir o exemplo de Paulo seja caminhar para a masmorra, mas na obediência do Senhor e da palavra do Senhor. Ele diz assim no versículo 12: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos? Todos. Todos os que desejam viver piedosamente. O que é viver piedosamente? A ideia de piedade não é a ideia de dó, não. A ideia de piedade é reverência, é temor, é culto, é adoração, é serviço fiel ao Senhor. Todo aquele que quer servir ao Senhor piamente padecerá perseguições. Eu estive fazendo uma visita essa semana, foi na sexta-feira, para um casal. É bem interessante o que aconteceu com aquele casal, né? Ele é pastor há muitos anos, a maior parte da sua vida ele foi pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. A esposa dele também era considerada pastora da igreja, né? E aconteceu algo, ele deu o testemunho dele para mim, na sexta-feira, quando eu fui visitá-lo. Aconteceu algo. Sabe o que aconteceu? Ele entendeu o Evangelho. Ele entendeu o Evangelho. Ele falou assim: pastor, quando a minha esposa compreendeu o Evangelho, ela entrou em parafuso, porque as práticas que nós estávamos fazendo na igreja não eram corretas à luz do Evangelho. E daí ela falou com o marido, e ele entrou em parafuso, porque ele começou a estudar a Bíblia e percebeu que tinha alguma coisa errada. Eu me lembro que eles já tiveram uma igreja aqui pertinho. Até eu passava ali com as crianças e a gente via aquela faixa enorme na frente, né? Aqui nessa rua aqui, ó. Explosão de milagres, né? Venham para a explosão de milagres. Daí até uma criança brincou, né, sobre explosão de milagres, porque ele tinha aquelas práticas místicas de sal grosso, de campanha, até o momento que ele entendeu o Evangelho da Graça. E ele falou para mim sexta-feira, falou: pastor, eu comecei a pregar o Evangelho. Eu comecei a pregar o Evangelho da Graça. Eu comecei a ler a Bíblia dentro do contexto. Foi o que ele me disse. Eu comecei a entender como que era a salvação pela fé. E pregar isso. E um a um foi deixando a igreja. Até chegar num ponto de ficar eu e a minha esposa. E eu comecei a chamar para a gente conversar. E a esposa dele disse, eu perguntava assim, mas irmão, por que o irmão não quer mais participar? E as pessoas diziam, pastor, pastora, a gente vê realmente que tem fundamento bíblico, mas não é o que nós queremos. Nós queremos as campanhas. Nós queremos levar algo para casa, a vassourinha que varre as maldades de dentro de casa. Nós queremos essa... E ele dizia, mas olha, você não precisa se apegar mais a isso, porque se você se apegar só a Cristo, se você se apegar só à graça, se você se apegar à palavra, isso é libertador. Mas não queriam. E aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, o que vai acontecer? Foi o caso. Eles tomaram um posicionamento de viver na palavra.
E a partir dali, a batalha se tornou noutro nível. Porque eles estavam sendo treinados, desde que ingressaram naquele ministério anterior, a atrair pessoas para a igreja através de engodos e campanhas e misticismos. E quando eles abandonaram isso, também acabaram entrando naquela crise, porque agora eles já eram diferentes, eles não podiam mais retornar àquele tipo de comportamento. Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, nesse mundo cheio dessas coisas que eu descrevi, você tem que ser diferente. Você não pode fazer a obra de Deus usando as ferramentas do diabo, do engano, do embuste, da mentira. E Paulo, no versículo 14, ele dá o segundo caminho para Timóteo naquela situação. Ele diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Os irmãos sabem de quem que Timóteo aprendeu? Hã? De duas mulheres. O nome de uma era Eunice e o nome da outra era Lloyd, que eram a sua mãe e a sua avó. Em seguida diz assim, no versículo 15: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, quando se refere ao ministério, ele diz: siga o meu exemplo, a minha conduta, a pregação que eu prego, o ensino que eu ensino, o caminho que eu sigo, mesmo com perseguições. E do ponto de vista do conhecimento bíblico, veja onde que se aprendeu. Lembre da tua mãe, lembre da tua avó, porque desde pequenininho você aprendeu o quê? As sagradas letras. É firmado na palavra. Tem gente aqui que fica muito bem essa palavra, né? Quando diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras. A Marilda, eu não conheço os irmãos se aprenderam desde pequenininhos, né? As sagradas letras, mas a Bia, a Miriam, a Fernanda, né? O Israel, todos aqueles que já nasceram num lar estruturado, relativo ao conhecimento da palavra e do ensino das sagradas letras. Que coisa extraordinária! Veja onde que você aprendeu. Os irmãos também que aprenderam as sagradas letras, não importa se foi quando era criança, um pouquinho maiores, mas como é importante se firmar nos princípios da palavra de Deus. Porque eu quero dizer uma coisa aos irmãos: a palavra de Deus, ela é tradicional. Alguém pode dizer assim: o quê? Vai se assustar. Como é que a gente prova que a palavra de Deus é tradicional? Hã? Vamos ler? Acho que é em 2 Timóteo mesmo, né? Deixa eu ver se eu encontro, né? Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2. Olha só o que diz ali, Nós estamos no capítulo 3, só voltar um pouquinho no capítulo 2, versículo 1 diz assim: porque você, meu filho,
Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos. Então, o que Paulo diz aqui? Timóteo, as palavras que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para transmitir aos outros. É a mesma palavra. Os irmãos percebem que isso é uma tradição? Né? O que Paulo falou para Timóteo, Timóteo tinha que ensinar a homens fiéis, e esses homens fiéis tinham que ensinar a outros homens fiéis que fossem capazes de transmitir a mesma mensagem a outros, e assim, ininterruptamente, até chegar aqui hoje. A palavra de Deus é a mesma. Ela não pode ser alterada, ela não pode ser mudada. Se os irmãos lerem em Tessalonicenses, está escrito o que lá? Que era para tomar cuidado com aqueles que não seguem o quê? As tradições ensinadas pelos apóstolos. Porque é uma corrente. O que Jesus ensinou, os discípulos reproduziram, escreveram. Aqueles que eram ligados também aos discípulos escreveram. E Paulo diz, olha, agora o que prego, você também deve transmitir a outros que serão fiéis a transmitir a outros que transmitam a outros, até chegar aqui. E para viver nessa sociedade tão deturpada, a gente precisa ter essa firmeza de permanecer. Por isso que Paulo, no versículo 14, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, versículo 16, né? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo está orientando como viver no meio daquela sociedade corrompida, que é a mesma sociedade corrompida que nós vivemos hoje, com todas aquelas distorções. E agora Paulo ele começa a dizer o que Timóteo iria encontrar em meio àquela sociedade corrompida. Capítulo 4, vamos ler, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Paulo está dizendo, Timóteo, é até meio chato dizer isso, né? É chato que eu digo porque hoje em dia, quando a gente vai fazer um curso de homilética, não se diz isso, né? Mas aqui diz o quê? Pregue o quê? Paulo está dizendo para Timóteo ali no versículo 2, pregue a palavra. É para pregar a palavra. A tempo e fora de tempo, em qualquer tempo. Exorte, repreenda, ensine a doutrina. Por quê? Porque virá tempo, versículo 3, em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres,
para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Paulo está dizendo assim: Timóteo, nesse tempo difícil que você vive, pregue a palavra, ponto. Por quê? Porque a maioria desse povo que ele acabara de descrever teria coceira nos ouvidos. O desejo de ouvir o quê? Coisas conforme os seus próprios desejos. Aqui a gente aprende o que é pregação e o que não é pregação. Pregação é pregar a palavra. Fora disso, é ajudar o povo a coçar o ouvido com aquelas coisas que eles gostam de ouvir. E essas coisas que eles gostam de ouvir são coisas que afagam os seus próprios desejos. O que o homem mais deseja, a não ser ouvir coisas agradáveis ao seu próprio coração? Pregue a palavra, não é para ficar contando piadinha. Às vezes uma ilustração, desde que seja para ilustrar uma palavra de Deus na Bíblia, a gente pode até usar, mas a palavra tem que ser o centro. E ninguém pode ir na igreja para ouvir stand-up, ninguém deve ir na igreja para ficar ouvindo conversa fiada, ninguém deve ir para a igreja para ficar ouvindo testemunho de experiência pessoal, não fundamentada nas Escrituras. Ninguém deve ir para a igreja para ficar ouvindo alguém falando bem de si mesmo e quanto ele é bom. Ninguém deve ir para a igreja para isso. Por quê? Porque o que se deve pregar nos púlpitos é o que Paulo coloca aqui: pregue a palavra. Porque quando você pregar a palavra, os réprobos serão reprovados. E aqueles que são do Senhor terão prazer em ouvir a palavra de Deus. Palavra que muitas vezes é doce, porém amarga. Porque, conforme diz, né? Lá no livro de Ezequiel, lá em Apocalipse, come o livro. Doce na sua boca, amarga no seu ventre, porque a palavra vai te modificar, a palavra vai te mover, a palavra vai te convencer, a palavra vai te alterar naquilo que precisa. Paulo, dizendo a Timóteo, ele diz no versículo 4 do capítulo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Aquela geração descrita por Paulo ali no começo do capítulo 3, não gosta da verdade, não ama a verdade. O que acontece quando alguém não gosta da verdade? Os irmãos sabem? Vamos ver lá em Tessalonicenses, vamos abrir lá. Eu não ia abrir, mas nós vamos ver. No capítulo 2, o que acontece com quem não ama a verdade? Diz assim, falando sobre o final dos tempos e o anticristo, diz assim no versículo 9: a vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, é no capítulo 2, versículo 9, tá? Com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar.
Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. É o anticristo. O espírito do anticristo funciona assim. A pessoa não ama a verdade, ela é seduzida pela mentira. Voltando lá para Timóteo, no capítulo 4, diz assim, olha que coisa terrível, né? Diz assim no versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas. Como são atraentes as fábulas, né? Como são atraentes. Quando o indivíduo, em vez de pregar a palavra, prega a palavra, é o que está escrito ali como orientação a Timóteo, né? Ele prega a fábula, prega a historinha da carochinha, prega a conversa fiada. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, de novo Paulo fala que nós somos diferentes. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Por que a obra de um evangelista está linkada a suportar o sofrimento? Os irmãos sabem? Porque para ganhar uma alma é como dar à luz. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele diz assim: esta é a igreja pela qual de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O novo nascimento é algo poderoso, forte, e quase que um parto por fórceps, para que a pessoa venha para a luz de Cristo. E Paulo, ele diz assim: faz a obra de um evangelista, suporte o sofrimento, seja moderado em tudo e cumpra plenamente o seu ministério. Paulo começa descrevendo a sociedade, lembram do começo, né? Como que nós devemos viver nessa sociedade de hoje que está assim. Da mesma forma que Paulo está orientando a Timóteo aqui. Finalmente, Paulo dá o testemunho da sua própria vida e ministério. Que coisa, hein? Paulo, quando ele quer se colocar como parâmetro para Timóteo, ele pega e diz assim: Timóteo, depois de eu te dar todos esses conselhos, eu vou te dar uma inspiração. Uma inspiração na minha caminhada como ministro do Evangelho. Ele diz no versículo 6, eu já estou sendo derramado como oferta de libação. Paulo está dizendo aqui, de uma forma bonita e poética, e metafórica, e ele está dizendo, já estou sendo derramado como libação, ele está dizendo que ele está indo para a sepultura. E que a morte dele é um culto a Deus em adoração ao Senhor. Já estou sendo derramado como libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Quando Paulo faz um resumo da sua vida, ele diz que a sua vida foi combate, foi batalha, foi luta. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo assim:
Timóteo, você quer um caminho a seguir em meio a essa sociedade? Siga o meu exemplo. Combata o bom combate da fé. Se ofereça como libação, como sacrifício. Cumpra até o final o seu ministério. E no versículo 8 ele fala assim, olha aqui, ó, que beleza. A minha recompensa. Versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O justo juiz é quem vai me recompensar. Uma vez um navio estava atracando lá nos Estados Unidos, e dentro desse navio havia um missionário que tinha gastado toda a sua vida na pregação em terras longínquas. E quando ele estava chegando, ele viu bandas, ele viu palcos e uma grande recepção lá, quando ele ia atracar naquele navio, né? Quando o navio ia atracar naquele lugar, naquele porto. E ele fica sabendo então que no mesmo navio estava o presidente. E toda aquela festa era para o presidente. E aquele homem sentiu no coração assim, Senhor, eu gastei toda a minha vida no Evangelho, na missão, na pregação. Eu usei toda a minha vida para anunciar a Cristo aos povos que não tinham conhecimento de Ti. E hoje eu chego neste lugar. Tem um ou dois ali me esperando. E essa banda e essa festa é para alguém que fala mal, inclusive, do Teu Evangelho. Eu estou chegando de volta para casa, esquecido. Nem a igreja veio me recepcionar. E Deus falou no coração dele, você ainda não está chegando em casa. Você ainda não está chegando. Você só está voltando aí para a sua família, mas a sua casa, e a sua festa, e a sua coroa está preparada. É o que Paulo diz aqui. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Existe uma recompensa para quem é fiel. Fiel. Até a morte. Da pregação do Evangelho da Graça. Hoje nós olhamos a sociedade e Paulo a descreveu aqui. Que o homem não muda, o homem é assim. E nós vivemos às vezes pensando, por que, Senhor? Mas nós temos aqui qual o caminho que devemos seguir? Que é o caminho da absoluta fidelidade à palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. E quando abrimos a Tua palavra, nós compreendemos, ó Deus, que devemos combater o bom combate, que existe uma batalha sendo travada e essa batalha é por almas, ó Deus, que precisam ser ressuscitadas da morte e trazidas para a vida através do Teu Evangelho.
Obrigado, Senhor, porque constituístes a cada um de nós aqui como evangelistas, pregadores, anunciadores da tua mensagem. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria para compreendermos o teu propósito e andarmos de conformidade com a tua palavra, Senhor, no cumprimento da missão que o Senhor nos tem dado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. As meninas estavam até agora fazendo o Enem, fazendo o vestibular, fazendo a prova longa, exaustiva. Conseguem cantar a última música do culto de hoje? Então vou convidar vocês, as irmãs, porque o louvor a Deus tem que ser o nosso melhor, tem que ser bonito, tem que ser agradável. É a nossa oferta a Deus. E eu sei que os irmãos sentem falta delas, os irmãos apreciam a voz, o dom e o talento que o Senhor deu a elas. E essa é a nossa adoração a Deus. Os nossos dons e talentos para a obra do Senhor. E Mateus, venha também. Toque bateria. Usando os nossos dons e talentos, vamos louvar o Senhor. Que Ele nos limpa, Ele nos cura. Ele nos dá tudo o que nós precisamos. E firmados nele, nas promessas do Senhor, nós o adoramos. Amém? Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer aqui no gasofilácio também. E vamos dar o nosso melhor para Deus. Vamos cantar com força, vamos cantar com vigor, derramando a nossa alma a Deus. Volume no azul, um pouquinho só, um pouquinho. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei numa lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir um amor onde a paz pudesse ser a verdade pra
Querido Deus, pedimos a Tua companhia, Senhor, no retorno às nossas casas. Pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, Senhor, e que possamos Te adorar e Te exaltar dia após dia, Senhor, onde quer que estejamos, que possamos agir de conformidade com a Tua palavra, dar testemunho, ser testemunhas do Teu amor, da Tua graça, Senhor, da graça que nos alcançou e nos libertou do pecado, Senhor. Nós queremos sempre engrandecer o Teu nome, Senhor, para que assim as pessoas possam ver em nós a Ti, Senhor, o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou, Senhor, os rastros de amor que o Senhor deixou, que nós possamos seguir e contagiar este mundo, Senhor, com a Tua palavra. Oro por isso, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Convido o pastor para a bênção apostólica. Ok, vamos ficar em pé. Senhor, mais uma vez colocamos a vida da irmã Margarida diante do Teu altar, que ela sinta a Tua presença lá naquele quarto, naquele lugar, que a Tua graça esteja sobre aquela vida. Pedimos a Tua bênção sobre ela, Deus, sobre a família toda. Pedimos a proteção do Senhor sobre a igreja. Pedimos pelo Brasil, ó Deus. O Senhor abençoe essa grande nação, ó Deus. Esteja fortalecendo a vida, Senhor, do nosso povo, nos livrando do mal. Nós pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão.